Oi, gente! Bem-vindas a mais um tutorial de maquiagem do canal. Hoje o tema da maquiagem é neutro chique para festas. Essa maquiagem ela é apropriada para qualquer ocasião noturna, qualquer evento social noturno. A sobrancelha da Camila já está corrigida com a pomada para sobrancelhas da Anastácia, na cor Medium Brown e corretivo Kryolan. Em seguida eu utilizo a base para as sombras da NYX na cor branca, de forma a garantir uma melhor fixação, né, da maquiagem na região dos olhos. Eu já utilizei o primer da Mary Kay por baixo, dessa forma que eu faço os olhos, né, geralmente. Eu espalho bem até o côncavo, mais ou menos, de forma a encontrar o corretivo. Eu utilizei no canto externo a cor marrom da paleta da Bitarra e o pincel E35 da Sigma, é o meu favorito para fazer qualquer maquiagem, para começar qualquer aplicação no canto externo. Vocês percebem que ele já é um pincel que aplica esfumando, você já consegue o efeito de esfumado na aplicação mesmo. E o movimento é esse aí que vocês conseguem observar no vídeo. E em seguida eu venho com o pincel da Dylos número 18 e a sombra preta da paletinha da Bitarra também. Eu aplico de forma suave. O intuito aqui não é concentrar o preto e sim escurecer o canto externo. E eu aplico, né, de forma a fundir com o marrom. O movimento é bem suave, vocês conseguem perceber aí. E com o pincel E40 eu venho fundindo essas duas cores, já esfumando o preto no marrom. Eu volto com o E35 e com a sombra marrom para marcar um pouco mais o côncavo, para o preto não ficar evidente. Fundir é sempre, o intuito é sempre fundir essas duas cores, né? Eu não sou muito fã de preto no canto externo, de muito preto. Eu gosto de coisas suaves, né? Eu gosto do canto externo escurecido. Eu volto com a base de sombras da NYX para concentrar mais cor nas próximas sombras que a gente vai utilizar nessa parte do olho, né? Que é do início, do canto interno para o meio da pálpebra. Eu venho sempre dando batidinhas no encontro com o preto. E dessa forma me ajuda, né, a fundir melhor a sombra que vem a seguir junto com o preto, já que o preto é uma cor por si só difícil de trabalhar. E aí eu venho com a sombra Honey Gold da Contém 1 grama, daquela coleção Color Me, e aplico com batidinhas, né, de forma a concentrar a cor no meio da pálpebra, já unindo com a sombra preta, né, tomando cuidado para eliminar as marcações. Eu gosto dessas sombras da Contém 1 grama, esses pães, né, que são bem similares aos da MAC, porque elas são super concentradas, são sombras super concentradas, super baratas, e eu gostei muito dessas sombras que eu adquiri. Eu só acho que elas esfarelam muito. Eu volto com um E35, né, pra esfumar mais o côncavo, entrar mais com marrom no côncavo, para dar um efeito bem legal, bem esfumado. Vocês já perceberam que eu sou bem presa a acabamentos, né? Eu gosto muito de tudo muito bem executado. E eu volto com a sombra preta para fundir melhor também. E em seguida eu venho com a sombra Dope da paleta Vice 2. Mas você pode substituir essa sombra por qualquer sombra bege que você tenha disponível. Ela é um pouco rosada, mas mesmo assim ela é apropriada para ser utilizada no canto interno, porque ela não confere muita cor, ela confere mais brilho. Com a asa de borboleta número 107 da Bitarra, eu utilizo para fazer a iluminação abaixo da sobrancelha. Você só tem que tomar cuidado um pouco com essa sombra, com essa asa de borboleta, porque senão fica muito concentrado e ela tende pro amarelo, ela tende pro dourado. Então, se você aplicar muito, ela pode ficar uma coisa fora do normal. Já não vai mais ter o efeito que você deseja nessa região. E aí eu volto com o E40, o réplica do E40, para fundir iluminado e esfumado. Com o delineador em gel da Mary Kay, a gente vai utilizar esse delineador para fazer, né, o delineado, e o pincel M120 da Macrylan, aquele último que eu usei no último tutorial.
O problema desse delineador em gel da Mary Kay é porque ele seca muito rápido, então eu tenho que ficar limpando o pincel todas as vezes. E é extremamente complicado, porque demora um pouco. Mas eu tenho esse delineador disponível, ele é um ótimo delineador, ele pigmenta muito bem, ele só seca muito rápido e ele acaba travando o pincel. Então eu tenho que ficar limpando ele com lenço umedecido, limpando o pincel e reaplicando o delineador novamente. Mas nada que seja difícil de trabalhar, é só uma questão de costume. Mas é um ótimo delineador, ele pigmenta muito bem, eu gosto muito da pigmentação dele. E é isso a respeito desse delineador. Eu gosto muito dele, só acho que ele seca muito rápido. Ele seca mais rápido do que o da Inglot, do que o em gel da Inglot. Isso pode te atrapalhar um pouco. Aí eu faço o acabamento do gatinho, né? Eu venho com lenço umedecido, demaquilante da Jasmine. Eu gosto muito desse lenço. Eu já venho fazendo o acabamento, né? Já venho fazendo a limpeza nos olhos, da região dos olhos, e já dou o acabamento do delineado. Eu gosto muito desse demaquilante, desse lenço demaquilante. Gente, eu já tô acho que no 6º pacote. Eu nunca tive problemas com ele. Eu acho que ele é bem molhadinho e ele não irrita a pele. Eu já utilizei em várias pessoas e nunca tive problemas, não. E inclusive em mim. Você pode também fazer esse acabamento com cotonete e demaquilante, de preferência em creme. Eu não recomendo bifásico. Com a sombra pigmento Toque de Natureza, número 5, ela é muito similar à 228 da Bitarra, eu dou esse toque de glitter no canto interno. E quem já está acostumado a fazer maquiagem comigo sabe que isso é muito comum nas minhas maquiagens. Eu dou esse acabamento glitterinado, né, no canto interno com essas sombras, esses pigmentos, essas asas de borboleta. E ela é muito linda, ela é um dourado lindo. Eu aplico até mais ou menos o meio da pálpebra, não muito em cima da sombra Honey Gold, né, só no começo, do canto interno para o começo dessa sombra. E espalho com os dedos. Olha que lindo a maquiagem. Vocês perceberam que o delineado tá um pouco diferente, mas tudo bem. Eu utilizo os cílios da Kiss New York, o Juice Volume número 13. Eu acho que esse cílio ele valoriza mais uma maquiagem noturna do que um cílio natural, apesar de que eu uso muito cílio natural, cílios mais naturais do que esses Juice, né, esses volumosos. Mas esse tá bem apropriado com a nossa proposta de hoje, né? Não ficou over, não fica pesado, fica maravilhoso. Eu utilizo a máscara de cílios da L'Oréal, que vocês já conhecem. Eu adoro essa máscara para unir os dois cílios, né? Cílio natural com cílio postiço. E não se preocupe, você pode colocar o dedinho aí em cima da maquiagem, que ela não vai sair do lugar. Eu utilizo o Fix Plus para preparar a pele, né? Depois que eu preparo os olhos, quando eu vou preparar a pele, gosto muito de utilizar o Fix Plus da MAC. Eu espalho ele um pouco. Ele é maravilhoso para fixação, para primer, para tudo. E eu venho com Blue da Toque de Natureza, né? Para ajudar aí as imperfeições, né? Correção de imperfeições, uniformizar a pele. Ele é um produto bom para isso. Como ela não tem linhas de expressão, né? Ela é muito jovem ainda para ter esse tipo de coisa. Ele não tem esse efeito nela, né? Mas eu gosto de aplicar aí abaixo da olheira para ele dar uma revigorada. Eu utilizei a base Time Wise de acabamento mate da Mary Kay, cor bege 1. A Camila é muito branca, gente. É bem branca mesmo. Por isso que eu utilizei essa base. E eu aplico com um pincel língua de gato, como vocês viram, porque ele concentra mais produto. Mas o acabamento eu dou com um kabuki, qualquer kabuki. Esse é o da Real Techniques. Eu prefiro assim, ou com a esponjinha. Eu concentro um pouco a base, né? Eu faço uma camada mais generosa, intensifico a base nessa região da olheira, já para começar a dar os acabamentos da maquiagem, né? Mesmo que essa região receba o corretivo, vai receber o corretivo, eu gosto de passar essa camada de base.
para, né, já deixar mais intensificado a duração dessa pele. Porque essa região é a primeira que o suor, né, começa a agir. Com o corretivo Pro Long Wear da MAC, NC20, eu vou aplicando, né, naquela forma, triângulo invertido, que a gente já conhece, que é a forma mais correta de aplicar corretivo, e já vou aproximando ali do delineado para dar um acabamento mais legal. E aí, nesse momento, você pode corrigir qualquer imperfeição também do delineado. Ele dá um acabamento muito bacana, muito bonito. Deixa a pele assim bem legal. Nessa região, dá uma iluminada. Então, eu acho ele bem apropriado mesmo. Eu gosto muito desse corretivo. Agradeço muito a dica que eu recebi desse corretivo. Isso foi num curso que eu fiz. E eu faço o contorno superior das sobrancelhas, volto com a base da Mary Kay, já para aplicar essa base aí, ou aplicar fazer essa correção das sobrancelhas, essa correção superior. Eu acho que valoriza muito as sobrancelhas, essa correção. Faz parte da forma como eu faço a pele, como eu dou acabamentos. E eu gosto muito de detalhes de acabamentos, eu acho que isso valoriza muito a maquiagem. E quem me conhece sabe que eu sou bem ligada a esses detalhes, que isso às vezes até me atrapalha um pouco. E aí eu dou batidinhas com a esponja, né? Esponjinha, que eu acho que ela dá um melhor acabamento. Eu venho com pó da Ricoche, cor claro, na cor claro, para selar essa maquiagem, né? A gente sempre reforça a aplicação do pó nessa região da olheira, né? Não precisa economizar. Com a paleta de 12 blushes da Questal Essence, eu escolhi um blush bem clarinho, um blush pêssego para Camila, porque ela é muito branca, ela é muito branquinha. E essa hora é uma hora extremamente delicada. A hora do blush é muito delicada. E se você não tiver cuidado, fica muito mais difícil retirar produto do que adicionar. Então eu sempre prezo por uma quantidade mínima ideal. E essa é a quantidade que vocês veem aí no vídeo. Vocês conseguem perceber que tá bem marcadinho o blush, tá bem legal. E aí eu volto com a sombra Dupe para iluminar aí abaixo da linha do blush. Eu gosto muito dessa sombra porque ela é bem iluminada mesmo. Ela tem uma boa cintilância para isso. Eu ainda estou sem iluminador, estou na batalha para comprar um Soft and Gentle. Aplico aí no arco do cupido também, para dar uma valorizada nos lábios, porque ela tem lábios pequenos, né? Ela tem uma boca pequena. Então, isso é para dar uma valorizada. Aí no nariz, na região do nariz também. E no queixo. Eu escolhi o batom Bem Me Quer da Ricoche porque ele é um meio termo para as peles, né? Vamos dizer assim. Ele não é nem vermelho, ele não é nem rosa, ele não é marrom, ele é um meio termo. Ele não é muito forte, ele não é muito fraco. E ele, pra mim, ele é o batom ideal, assim, pra ser chamado de universal. Ele, o Charme, o Marsala da Dylos, eles são batons que combinam muito bem com os mais variados tipos de pele, né? As mais variadas cores de pele. Então eu gosto muito dele. Eu venho com um pincelzinho, né, pra fazer os acabamentos. Eu sou muito detalhista nesse sentido. Eu prefiro o pincel do que o aplicador do batom, até porque é mais higiênico, né? E aí eu vou corrigindo, fazendo a correção labial, contorno labial, com a base mesmo da Mary Kay e um pincel retinho. E a esponjinha, para espalhar. Não se preocupe, não vai acumular, mesmo que a pele já esteja pronta, ela não vai borrar, você não vai ter maiores problemas. Você aplica bem rente, faz bem rente ao contorno dos lábios e com a esponjinha você vai espalhando e aí você consegue, fica tudo muito uniforme, não fica nada marcado. Então você não precisa se preocupar nesse sentido. Aplica um lápis preto na linha d'água, esse é o Le Cool da L'Oréal,
aquele que vocês já conhecem também, já viram em vídeos por aqui, num vídeo por aqui. Eu aplico na linha d'água e cílios inferiores. Faz um borradinho, né, com lápis mesmo. Tem gente que prefere essa região mais marcada, eu prefiro essa região mais esfumada. Então eu uso o réplica do réplica do E30 da Sigma. E com ele mesmo eu venho aplicando uma sombra para selar esse lápis, né? Venho com um pincel mesmo de sombra, dou uma espalhadinha, uma esfumadinha. Eu gosto dessa região bem esfumada. Eu venho com delineador líquido da Inglot para dar esse acabamento, tá, gente? Do delineado, do final, de final, assim. Eu gosto de, antes, eu já tô finalizando a maquiagem, eu gosto de usar delineador líquido ou em caneta mesmo serve. Não precisa ser o da Inglot, tá, gente? Utilizo ele porque no momento é o que eu tenho em mãos. O meu da Maybelline já tá bem surrado, já está acabando, na verdade. Eu venho com fixador da Charmin pra fechar tudo e máscara de cílios nos cílios inferiores. E é isso, gente. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Obrigada por terem assistido mais esse tutorial. Arrasem com essa maquiagem. Se você gostou, deixa o seu curtir. E é isso, aproveitem que esse vídeo é pra vocês. Beijo, beijo, beijo.